Olá, turma do 7º ano, tudo bom com vocês? Estamos na nossa aula hoje de língua portuguesa. Bem, na nossa última aula nós falamos sobre as preposições, lembra lá do gaturro? Bem, então nós deixamos algumas atividades para vocês e hoje nós vamos falar sobre as lendas urbanas, certo? Então, começa aqui na página 43. Vamos para a nossa resposta e nós vamos entender um pouco sobre as lendas urbanas, tudo bem? Vamos lá! Está a correção, no caso aí, eu já tinha falado isso na aula anterior, né? Sobre a questão ali da proposta. E aí a número 8, que eu não tinha falado, aí ela fica decepcionada. E nota-se que até as flores murcham. E aí, no caso da 9, ela vai falando assim, ó, uma preposição pode estabelecer diferentes relações entre as palavras que liga. Leia as frases a seguir e indique a relação que a preposição de estabeleceu em cada um dos contextos de acordo com a legenda. Aí vem número 1, assunto. 2, causa. 3, lugar. 4, meio de transporte. 5, matéria. E aí vem letra A. Eu estou vindo de João Pessoa. No caso, esse João Pessoa logo é um lugar. Então, número 3. Aí estou morrendo de medo da prova. No caso aí é uma causa, certo? Não é uma matéria, tá? Embora não se trate de nenhuma questão de matéria ou disciplina. E aí letra C diz assim: prefiro viajar de carro. No caso, com certeza, esse de carro é meio de transporte. A D fala assim: não gosto de falar de futebol, é um assunto. E logo sobra, né, a 5, que é a matéria. Tricotei uma blusa de lã para o inverno. A 10 diz assim: uma mesma preposição pode apresentar diferentes sentidos. Material, do que foi feito, conteúdo, lugar, tempo, finalidade, meio, companhia, etc. Aí vem, identifica a relação estabelecendo preposições em destaque. No caso, você vai procurar aí nessas frases conforme está aí nesses diferentes sentidos, desde material até companhia. Detalhe, ele aparece lá na letra F, na questão de autoria. Não está aí, mas no caso é autoria, tá? Porque ele está dizendo assim: li um livro de Richard Bach. Então, no caso, é autoria, tá ok? Não tá, como eu falei, não está aí descrito no contexto da 10, mas já estou respondendo aqui para vocês, tá? Vamos dar sequência. Aí pede para você preencher, conforme está aí no quadro, tá? Nesse quadrado aí, tem até, desde, após, a, sobre, com, perante e para. Então aí você responde aí conforme está solicitando. E aí na 12 ele fala: sublinhe as preposições dos períodos a seguir. Depois marque um X para aquelas que ligam um verbo a seu complemento. Aí vem a letra A até a letra D, mas nas outras você tem que ir colocando aí, riscando embaixo, né, sublinhando as preposições. Ok, vamos para o nosso assunto de hoje, lendas urbanas. No caso aí você está lendo aí, você provavelmente já leu a questão da lenda do chupa-cabra. É uma lenda da década de 90. Eu já confesso a você que eu já tive medo do chupa-cabra. Mas, vamos lá, lendas urbanas são histórias que misturam elementos fantásticos com situações ou personagens da realidade. Geralmente, essas histórias têm origem na oralidade
e só depois são escritas. Em geral, aqueles que narram uma lenda urbana inserem personagens e ou situações a fim de impressionar ainda mais o ouvinte ou o leitor. Normalmente, nas lendas urbanas, são usadas informações que têm a finalidade de dar um tom de verdade à história, tais como local onde ocorreu, data, nome de pessoas, repetidas ocorrências dos fatos, testemunhas, etc., em oposição a fatos fantasiosos. Esse tipo de lenda se caracteriza por serem textos em geral curtos, mas que apresentam várias estratégias de convencimento. Uma delas é misturar os acontecimentos reais com irreais fantásticos. Como você provavelmente já leu aí, e também tem outro que é da praça ali, do Badalar do Sino, que é à meia-noite, lá na praça, alguém chegou e perguntou que horas são. Então, isso é uma lenda urbana. Então, tanto a lenda do chupacabra, como eu disse para você, eu no caso assistia na época, não tinha YouTube, mas no pouco recurso que eu tinha, eu ouvia essa lenda do chupacabra. E aí eu também confesso a você que na época eu era muito criança, tinha cerca de uns 8 anos, eu acreditava muito nessa lenda. Fiquei apavorado com essa lenda do chupacabra. Graças a Deus, isso não passava de uma lenda. Então, isso faz parte das lendas urbanas. Você que já conhece algum tipo de lenda, você sabe que isso são coisas fantasiosas e que trazem o irreal, querem trazer para o real, certo? Então, faz as atividades, começa lá na página 43 até a página 45. Coloque a data, por favor, tá? Outra coisa, eu quero que vocês me tragam os seus livros do primeiro e segundo volume, para que eu possa corrigir, tá? Então, pede aí do seu pai, da sua mãe, quem puder trazer, para que eu possa estar aqui corrigindo as suas atividades que nós fizemos nos 2 primeiros bimestres. Tudo bem? Então, vamos finalizar, vamos para a mensagem de hoje? Vem de Antônio Lobo, escritor português, que ele diz assim: um povo que lê nunca será um povo escravo. Leitura faz bem, viu? Então, turma, bom descanso, até a próxima, abraço virtual. Tchau, tchau. Olá, alunos do 7º ano, mais uma vez aqui a professora de Ciências para estar dando continuidade ao nosso conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre energia térmica, então coloque aí no início do capítulo, dia 3/9/2020. Vamos lá! Bom, energia térmica, temos uma curiosidade aqui, olha só. Os iglus são construções feitas de gelo e neve utilizadas pelos esquimós para se proteger das baixas temperaturas dos extremos polares. A temperatura média dentro de um iglu pode ser de até 40 graus mais quente comparado com a temperatura exterior. Interessante, né? Mas por que, se o iglu é feito de gelo, por que o seu interior é mais confortável termicamente? Porque o gelo, ele é um isolante térmico, então os iglus, eles também pegam, os iglus não, os esquimós ali pegam também pele dos outros animais, colocam por dentro e aquilo ali vai ser um isolante térmico, então lá dentro vai ser mais quente do que fora. Então isso é uma questão de adaptação, de se proteger do frio, tá? Tem até um vídeo que eu vou passar para vocês olharem também. E a gente vai falar sobre temperatura e calor. Em inúmeras situações observamos fenômenos em que as grandezas, o que é grandeza? Tudo que se pode medir, né? Temos ali a temperatura e calor, são muito relevantes. Por exemplo, para aumentar o tempo de conservação de um alimento, podemos colocá-lo em uma geladeira ou no freezer, normalmente, né? Muito comum no nosso cotidiano. E já para a gente fazer preparo de comidas, nós precisamos aumentar a temperatura, né, fornecendo calor, principalmente por meio de uma chama, né? Temos aqui a imagem também da pessoa numa frigideira ali preparando o alimento.
No preparo de refeições, o fogo ele fornece energia térmica, aumentando a temperatura dos alimentos. Essas grandezas são estudadas pela área da ciência denominada de termologia. Essa palavra ela vem derivada do grego e significa calor, né? De termo significa calor e logia de estudo, a qual investiga os fenômenos relacionados ao calor e seus principais efeitos sobre os objetos, como a variação da temperatura ou as mudanças de estado físico das substâncias. Olha só, aí a gente vai falar sobre o termômetro, né? A gente já, quando é pequeno, né, a gente sentiu uma diferença da nossa temperatura, nossa mãe chega lá com um termômetro para medir a temperatura. Passou de 36, já tem que ficar de olho que a criança está com alguma coisa, com alguma dor, porque a criança não fala, né? Mas sente, só não consegue falar direito. Mas aí usa-se esse produtinho aqui. O termômetro ele serve para medirmos a temperatura de um corpo ou de um material. Precisamos utilizar propriedades mensuráveis, né, definindo critérios bem estabelecidos. Então, o termômetro ele é um instrumento utilizado para medir a temperatura das pessoas ou objetos. E o que é, né? A matéria ela é formada por pequenas partículas que podem apresentar movimento, né, e quando ela é aquecida, as partículas elas ficam mais agitadas, né? A temperatura está relacionada com a energia média dessas partículas. Quanto maior a energia média de agitação das partículas que compõem um corpo, maior a sua temperatura. Por isso, podemos definir temperatura como: temperatura é o grau médio de agitação das partículas que compõem a matéria ou o corpo, e ela é simbolizada pela letra T, e sua unidade no SI é o Kelvin. Mais pra frente a gente vai ver sobre esse cientista aí, por isso que é Kelvin. Lembra que a gente estava vendo sobre Newton, então era em Newton, né, a unidade, aqui no caso é em Kelvin. Então, entendendo isso, quando mais as partículas estiverem agitadas, mais quente vai estar. Imagine que fosse possível ver as partículas que compõem o ar dentro de uma garrafa ou as partículas que compõem um cubo sólido. Essas partículas se movimentam de acordo com uma temperatura. Quando a garrafa ou o cubo são aquecidos, elas ficam mais agitadas. O aumento dessa agitação média é compreendido como aumento da temperatura do corpo, né? Quando está em forma de gelo, elas estão paralisadas, as partículas, as moléculas, elas estão quietinhas, estão em formato sólido, em gelo, muito fria. Já quando vai aquecer e colocar no fogo, e aí ela vai ficando quente, ela também vai ficando mais agitada. Temos aqui uma imagem, olha só, ao aquecer o material, as partículas que compõem recebem calor e aumentam sua energia, ficando mais agitadas. Esse aumento da agitação das partículas está relacionado com o aumento da temperatura. Temos aqui, ela colocou aqui, tá sem o fogo, então as partículas estão de boinha aqui, ó. Só que aí, quando você coloca o fogo, você começa a ver que elas estão se movimentando. Então elas estão agitadas, elas têm relação isso com a temperatura, significa que está quente. Então, se eu colocar essa imagem aqui numa atividade, por exemplo, e não colocar legenda, eu perguntar assim, qual das garrafas A ou B está com a temperatura mais alta? E vocês vão ter que dizer que é a imagem B, por causa se eu até tirar o fogo aqui, se botar só as partículas aqui se movimentando, já dá para responder que a garrafa que está com a temperatura maior, né, quente, é a B, por causa que dá de ver o movimento ali das partículas. E aí temos aqui o exemplo do termômetro. Isso aqui é um termômetro analógico, que temos ali várias substâncias que utilizam, né? No caso do nosso livro, ali está exemplificando que é o álcool, né? Daí, o que acontece? Coloca debaixo do braço lá da criança, e aí, no caso, ele vai demonstrar aqui até que ponto está ali a temperatura. Ali é o tubo de vidro, lá dentro tem um outro tubozinho que ele vai indicar, né, através da cor, que temperatura que está, no caso, aquela pessoa numa escala em graus Celsius. E aí que multiplica. Isso aqui é um termômetro analógico, mas também tem aqueles termômetros já digitais que não aparece essa reguinha aqui, né? Já aparece já a temperatura. Tem até aqueles que você agora entra no supermercado, eles colocam, nem toca em você, né? Só de ver, se no seu teste já consegue ver também. Então foi se evoluindo ali a tecnologia. Curiosidades.
Você certamente deve ter ouvido ou lido nos noticiários frases do tipo: cidades do sul amanhecem com os termômetros abaixo de zero. Termômetros podem chegar a 30 graus Celsius na próxima sexta. Bom, essas notícias elas são comuns no nosso dia a dia, mas você sabe quais foram a maior e a menor temperatura registradas no Brasil e no mundo? Aqui temos a resposta. Olha só. Qual é a maior temperatura já registrada no Brasil e no mundo? Bom, no Brasil, o recorde na cidade de Bom Jesus, que fica no Piauí, e alcançou 44,7 graus no verão de 2005. Já a maior temperatura ambiente registrada no mundo foi no Vale da Morte, na Califórnia, no dia 10 de julho de 1933, que atingiu um valor muito alto, inacreditável, 56,7 graus. Se a gente chegar a 30 e pouco, quase 40 morrendo, imagine, 56,7 graus, né? Picos assim são causados por ondas de calor que podem durar alguns dias ou também várias semanas. Próximo. E qual é o recorde de frio no Brasil e de calor? Bom, de frio foram menos 11,1 graus Celsius e o máximo 44,7 graus Celsius. Isso segundo o INMET, pois as medições variam de acordo com o Instituto. As mais baixas foram registradas em Xanxerê, Santa Catarina, em 20 de julho de 1953. Já a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, EPAGRE, diz que esse recorde pertence a Caçador, onde fez menos 14 graus Celsius em 1952, né? Essa aqui é a afirmação, né, contrária à primeira lá, que era de menos 11 graus Celsius. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido certinho. Se vocês têm dúvidas, apareçam nos plantões. Eu espero vocês todos os dias, das 8 às 9, quarta-feira. Então, estejam aí resolvendo os exercícios e qualquer dúvida, toma aí para atender vocês. Então, um abraço, até mais. Sétimo ano, vamos seguindo então a nossa aula de geografia. Vamos continuar aí o nosso conteúdo falando sobre a região Nordeste, né? Vamos falar sobre a hidrografia da região Nordeste, sobre o clima da região Nordeste. Para ajudar vocês nas páginas 29 a 35, vamos lá. Nós temos aí, né, o clima da região Nordeste. Qual é o clima? O clima da região Nordeste, ele é tipicamente aí semiárido, né? Ele é dividido. Aí nós temos aí equatorial úmido, tropical e semiárido. Então, essa é a formação vegetal aí que você vai encontrar na região Nordeste. Mas, professora, qual é o clima predominante aí nessa região? O clima predominante nessa região é o tropical. O clima equatorial úmido, ele está basicamente relacionado aí às formações vegetais, onde se encontra aí mais vegetação. Semiárido, porque ele está localizado, né, longe aí no caso da área tropical, do oceano. Então, essa aí é a formação climática da região Nordeste. Aí ele vai caracterizar, né, clima tropical, semiárido e equatorial. Aí vocês podem fazer a leitura bem específico no livro de vocês, ok? Relacionando a hidrografia, como é que é a formação hidrográfica da região Nordeste? Nós temos aí como as principais bacias hidrográficas aí: Atlântico Leste, Atlântico Nordeste, o Atlântico Nordeste Oriental, Parnaíba, do São Francisco e Tocantins, Araguaia. São as principais formações aí hidrográficas, né? As principais bacias hidrográficas da região Nordeste. Essas bacias hidrográficas, elas estão envolvidas dentro da economia da região, também estão envolvidas dentro das questões turísticas, né? Na base do turismo da região,
e também da própria sociedade, porque muitas pessoas elas adquirem aí a sua sobrevivência pela hidrografia, no caso, através dos rios, né? A sua economia se baseia aí pelos rios, certo? Seguindo aí, nós temos as formações vegetais. Como é que está relacionada a formação vegetal? Floresta amazônica, floresta tropical, caatinga, mata dos cocais, cerrado e vegetação litorânea. Então, observa aí, ó, floresta amazônica, floresta tropical, caatinga, cocais, cerrado e vegetação litorânea. Essas três primeiras, né, a vegetação amazônica, tropical, caatinga, são formações vegetais de outras regiões, né, e que se concentram também na região Nordeste. A vegetação típica do cerrado e da vegetação litorânea são específicas da região Nordeste. Aí a gente também vai conhecer isso daí nas nossas próximas aulas. Eu só estou apresentando para vocês, ok? Essa formação vegetal aí também tem influência, né, nas características climáticas da região Nordeste. E aí vocês podem perceber, né, se vocês fizerem a leitura aí sobre as especificações climáticas e as formações vegetais, vocês vão perceber como e por que ocorrem essas variações aí na vegetação. Dentro da região Nordeste, nós temos as chamadas sub-regiões, né? Na região Nordeste, áreas do território facilmente identificadas por aspectos físicos marcantes com os tipos de clima e vegetação. Aquilo que eu falei para vocês, né? Vocês vão perceber por que as variações climáticas elas são feitas em relação do Nordeste, estão relacionadas às especificações climáticas e também da vegetação. E aí nessas sub-regiões nós temos aí que as áreas úmidas e secas, elas foram ocupadas de forma diversa em razão das variadas condições naturais do território. Isso ocasionou consideráveis diferenças econômicas e sociais e explica a existência de 4 sub-regiões. Então, a formação vegetal, a formação climática, a hidrografia, como eu falei, ajuda basicamente a economia da região Nordeste. Então, vamos dizer assim que a economia da região Nordeste, ela depende bastante de todos esses aspectos físicos aí. E aí, dentro desses aspectos físicos, nós temos as sub-regiões, que é a zona da mata, uma característica, uma formação aí vegetal bem especificada, o agreste, o sertão e o meio norte, que é o que a gente vai ver também nas nossas próximas aulas, ok? Sobre essas formações vegetais. Aí nós temos aí, ó, nesse mapa aí, meio norte, sertão, agreste e zona da mata. Tá bem específico aí nesse mapa, né? Como vocês podem perceber aí, no caso, zona litorânea, né? A zona no caso, o clima tropical, vegetal e semiárido também. Então, ele está todos aí bem especificado. Dentro dessas sub-regiões, as características econômicas também são bem específicas. Então, olha só, na zona da mata, ela vai ocupar uma faixa que compõe aí a costa do Rio Grande do Norte, a Bahia. É a sub-região que concentra a maior parte da população e o maior número de grandes cidades. Há predomínio das atividades industriais, comerciais e de serviços, além da lavoura canavieira. No agreste é uma faixa aí da terra situada entre a zona da mata e o sertão. Por se tratar de uma área de transição, apresenta características naturais variadas de acordo com o Planalto de Borborema. Há cidades caracterizadas com temperaturas mais amenas, como por exemplo, né, o Piatã, na Bahia, a cidade mais elevada e mais fria da região Nordeste. A economia, né, baseia-se aonde? Na agropecuária.
Sertão, maior sub-região e marcado pelo o domínio, né, do clima semiárido com secas frequentes pela vegetação da caatinga. Então, nela predominam grandes propriedades onde se pratica o que? Economia pecuária extensiva e de corte. Então, a metrópole que mais exerce influência sobre o sertão é Fortaleza, com o moderno polo têxtil e de confecções também. Então, a economia da região Nordeste, como eu falei, é basicamente baseada na sua formação vegetal e climática, certinho? Então, vocês podem fazer a leitura aí do livro de vocês e conhecer um pouquinho mais sobre essa formação vegetal, ok? Aí nós temos o meio norte também, que é outra característica, né? Área de transição entre o clima tropical e o clima equatorial da Amazônia. Por isso destacam-se as vegetações do Cerrado e da Caatinga, além da mata dos cocais aí. Estende-se por todo o estado do Maranhão e em parte do Piauí. Além das produções de agropecuária e extrativa, distingue-se no Maranhão complexo metalúrgico aí, ó, minério metalúrgico, associado ao programa Grande Carajás no Pará. Então, outra base econômica também, ok? Então, por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 3/9/2020, terceiro bimestre em todo vapor. E nós iremos trabalhar o seguinte conteúdo na aula de hoje. Teatro clássico francês. Estamos falando de arte neoclássica, falamos de arquitetura, falamos de esculturas. E hoje a gente vai entrar na questão do teatro clássico francês. Esse conteúdo está disponível na página 15 a 18 do seu livro didático, então abra lá o seu livro didático, né, no conteúdo Teatro Clássico Francês e vem comigo para a gente entender melhor como era esse contexto teatral no período neoclássico, na arte neoclássica. Basicamente o teatro neoclássico, né, o teatro clássico francês, foi inspirado em obras da antiguidade clássica, ou seja, obras muito antigas. E o teatro nasceu muito antes das artes visuais, tá? O que é artes visuais? Artes visuais são as pinturas, são os desenhos. Então, o teatro clássico francês, ele teve inspiração em obras muito antigas e surgiu primeiramente antes de surgir artes visuais nesse ponto. Lá no século XVII, o francês Molière, né, foi um dos caras que se consagrou como autor teatral, ou seja, aquela pessoa que escrevia peças teatrais, tá? Então Molière, lá no século XVII, foi um francês que se consagrou como o maior escritor de teatro da época, tá? Inspirando-se em obras de autores românticos. Lá no período romântico, do romantismo, que a gente conversou um pouquinho na aula anterior, né? Que surgiu a inspiração para que Molière começasse a escrever suas peças teatrais, tá? Ele fortaleceu muito o seu estilo de escrita quando ele escreveu a seguinte comédia, Humor do Cérebro. Este foi o texto teatral que mais consagrou Molière quando ele começou a escrever as suas peças teatrais, tá? Molière trabalhava muito a questão lúdica, a questão da comédia. E a gente vai ver hoje um trecho pequeno de uma obra de Molière e que caracteriza muito bem essa questão da escrita que ele desenvolveu, certo? Então, Molière tentava escrever e passar nas suas peças teatrais a questão da comédia, tá? Jean-Baptiste Polequin, 1622, falecido em 1673, tá? É conhecido como nosso Molière. Molière nasceu
e morreu em Paris, na França, por isso que ele é consagrado um autor, né, francês. Trabalhou na França, escreveu na França, viveu na França e desenvolveu-se muito a questão teatral na França. A história de Molière é uma história muito interessante. Por quê? Porque Molière abandonou a sua família rica, a sua família de posses, tá? Para ser dramaturgo. Dramaturgo é aquela pessoa que se dedica a escrever peças teatrais, roteiro de novela, tá? Nesse segmento, lá nesse século XVII, Molière trabalhava escrevendo textos para teatro, ou seja, para ser apresentado por um grupo de atores, né? Ser representado. Então ele começou a ser influenciado pela comédia italiana, tá? Uma das suas bases de inspiração foi a comédia italiana. Ele elaborou peças como tramas complicadas e repleto de ações físicas apreciadas pelo rei Luís IV, tá? Luís XIV, tá? Naquela época, na época imperial, na época da França, a corte apreciava muito as peças teatrais. Então, o pessoal do palácio, o pessoal da corte, eles tinham esse prazer de ir ao teatro, de assistir às peças teatrais, assistir a óperas, às orquestras. Então era muito mais voltado para a realeza. Então o rei Luís IV, ele era uma das pessoas que apreciava a obra de arte de Molière, tá? As peças teatrais que Molière escreviam. Entre seus textos mais famosos, né, de Molière, nós temos o seguinte texto: As Preciosas Ridículas. O segundo, o Tartufo. E o terceiro, o Avarento. O Avarento é uma das obras que a gente vai dialogar um pouquinho na aula de hoje. Seus clássicos no teatro universal são, né, a peça Escola de Mulheres, a peça Escola de Maridos, a peça Dom Juan e a peça O Burguês Fidalgo. Então esses são alguns textos que Molière escreveu e ficou conhecido mundialmente. E o texto que a gente vai fazer referência hoje é o Avarento. O Avarento, que é um texto muito famoso de Molière, tá? Aqui eu tenho uma imagem que representa um cartaz de divulgação dessa peça. Essa peça é uma adaptação famosa da comédia de Molière, que conta a história de um velho sovino, tá? Que ama sobretudo suas moedas de ouro, porém sonha casar os filhos, né? Só que esse casamento dos filhos é um casamento lucrativo, ou seja, ele quer aumentar a sua fortuna casando os filhos. Então, nós temos o personagem principal, que é chamado o Harpagon, que é o personagem principal dessa peça, que é o Avarento, que é o senhorzinho, o velho rico, né? Então, ele tem um caixa onde ele guarda suas moedas, na verdade é uma caixinha de moedas onde ele guarda suas moedas, seus dinheiros, e todo o trama dessa peça se desenvolve acerca do casamento dos filhos, que os filhos se apaixonam por umas pessoas que não têm muito poder aquisitivo, né? Porém, o pai faz de tudo para atrapalhar esse processo e casar seus filhos com outras pessoas que têm mais dinheiro, para ter mais ganância, para aumentar mais a sua fortuna, tá? Não consegue enxergar a felicidade tão próxima dele, no amor dos filhos e o respeito dos amigos. É uma triste figura que fica dominada pelo medo, né? E pela infelicidade, pela solidão. Isso é o personagem principal do Avarento, tá? Que é o Harpagon. Seus filhos estão ambos apaixonados por um jovem de famílias modestas e se receiam a recusa do pai, ou seja, o pai não quer que o filho case com marido ou esposas de condições financeiras baixas, né? Então ele projeta 1000 artimanhas para poder não abençoar a união dos filhos. E todo o trama da história se desenvolve a partir desse contexto, desse roteiro. E isso se transforma em uma comédia, tá? Molière transforma todo esse texto em uma comédia. Se você gostar de literatura, nós temos essa literatura disponível em alguns livros didáticos para você dar uma olhada, tá? Molière é o nome do autor principal e o nome do texto é o Avarento.
Aqui eu tenho algumas imagens desse contexto que vai mostrar como é que era a trama teatral. Então aqui está o personagem principal com suas moedas de ouro, né? Ali nós temos outro cartaz de divulgação desse texto do avarento, que também mostra a ganância pelo dinheiro, a ganância pelo poder, porém a solidão, a tristeza que esse personagem enfrentava. Mas ficou curioso para conhecer esse texto? Eu também fiquei curioso e li um pouquinho desse trecho, e você aí na sua casa vai acompanhar um trecho muito pequeno desse texto na atividade da página 16 e 17. Você vai fazer uma leitura aí no seu livro didático, nesse texto que nós temos aí, o avarento, tá? É um pequeno trecho dessa história que vai contar o trama dessa história que Molière desenvolveu, certo? Você vai fazer uma leitura aí na sua casa, chama o papai, chama a mamãe, né? Chama os amigos e vamos fazer uma leitura desse texto na página 16 e 17. Após você fazer a leitura desse texto, você vai criar um diálogo, ou seja, um pequeno roteiro de uma peça teatral entre alguns personagens. Você vai selecionar e criar alguns personagens e fazer um diálogo desses personagens inspirando-se em temas da sociedade atual, tá? Pode usar a comédia para tentar trazer uma discussão de um tema sobre esse contexto. E esse texto que você montar após a leitura do pequeno trecho do avarento, eu quero conversar com você lá no plantão Tira Dúvidas sobre essa questão, apresentar o seu texto, a sua maneira de dialogar conforme a Molière utilizou no seu teatro francês, nas suas comédias. Por hoje vamos ficar por aqui. Eu guardo ansiosamente vocês lá no plantão Tira Dúvidas para me conhecer a história que você criou a partir do texto Avarento, e brevemente iremos estar aqui dentro de sala de aula, eu e você, para nós trabalharmos e criarmos bastante arte. Beijinhos e abraços e tchau, tchau!